Os caras, assim, são, né, todos boyzinhos, assim, né, rapazes de sapatênis que gostam de correr pelo gramado, fazer os serviços de casa, são bonzinhos, assim, são, né, caras, assim, acima de qualquer suspeita, realmente, porque isso é a base, assim, né, o solo que começa a florescer e aí eles vão, através disso, né, eles vão tendo várias formas de ter um controle, não é um controle evidente, é um controle no ar, assim, é como se fosse o ar, né? Tudo vai fluindo de uma forma normal, e eles vivem assim nesse mundo de um ajudando o outro. Irmão, vamos orar entre nós aqui. Esse almoço, vamos agradecer esse almoço. Nós somos os bromances aqui. Nós somos os bros. Vamos jogar um futebol americano lá e depois falar um pouco de Jesus. E essa outra questão também, né? E, cara, é muito caricato esse ponto. E aí a questão da Bíblia, né? Que eles não é a Bíblia, é o livro de Jesus. Não tem a Bíblia, é um livro mais fino, né? Só o que importa da Bíblia, assim, né? Só o que importa pro que vale pra eles, exato, assim, né? De uma forma até bem distorcida. E todo esse conceito da Irmandade partiu do fundador dessa confraria, né? Dessa família, que é como eles chamam, que é o Abraham Vereide, que é um norueguês e ele imaginou um lugar chamado Tregaron, onde políticos viveriam com Cristo. Era uma ideia de fundir mesmo a religião. Ele migrou aos Estados Unidos da Noruega e realizou trabalhos voluntários em Seattle, né, nos anos 30, na época da Grande Depressão. Ele acabou conhecendo uns investidores, o pessoal do mundo corporativo, e desde já ele veio com essa ideia de Jesus, de criar, né, grupos utilizando a palavra de Deus para fazer o que é certo, procurando os homens fortes, né? E conseguiu efetivamente fazendo trabalhos de caridades em Seattle, que começou a dar um certo nome para esse sueco, né? E foi só a partir do momento que em Washington ele começou a jogar golfe com o então vice-presidente, o Henry Wallace, dos governos do Roosevelt e do Truman, pela primeira vez ele conseguiu reunir democratas e republicanos numa mesa de discussão. Foi a primeira vez que, com a palavra de Jesus, eles falaram: olha, Jesus a gente vai pensar nisso, vamos conversar junto aqui, tudo se resolve na base dos acordos, né? Na base do eu tenho uma coisa para te oferecer, você tem outra coisa para me oferecer, vamos usar em nome de Jesus, que é inquestionável. Qualquer reunião, qualquer tipo de reunião seria inquestionável, qualquer tipo de argumento, se você falar que está fazendo em nome de Jesus, é difícil você chegar, que é isso, né? Não vou questionar a religião do cara. Se ele tá falando, né? Quem sou eu? E o grupo do Abraham se reuniu com o Dwight Eisenhower, que foi o presidente que sucedeu o Truman, e eles pediram para ele comparecer a um evento que foi o primeiro National Prayer Breakfast, em 1953. Que basta vocês pesquisarem no Google tudo que a gente vai falar, tá? Esses nomes, essas pessoas, tudo é documentado e tudo é público. Esse evento, que acontece todo ano nos Estados Unidos desde 1953, é uma reunião política guiada por esse grupo, né, que até a época do Abraham era uma instituição, né, com viés cristão, tradicionalista, conservador. E é um evento que, basicamente, os Estados Unidos dizem que é o dia de se reunir com todo mundo, diversos líderes do mundo inteiro, de diversos, né, partidos políticos, de direita, de esquerda, de centro, de todos os lados, para rezar. E aí é um evento que dura dias. O oficial o presidente da República sempre fala, o presidente dos Estados Unidos, sempre faz um discurso, né? E diversos, como o documentário mostra, tem um aceno para a família, tem um aceno para o Doug Cole, que é um cara que a gente vai ver que herdou, né, o império desse Abraham, desse norueguês. E fazem essas reuniões impossíveis acontecerem, né? Como a gente vai discutir aqui. Como isso é replicado, eu já comentei aqui que num período da minha vida eu fui obrigado a frequentar a igreja, e essa questão do café da manhã com empresários é algo replicado dentro da igreja, assim, em todas as igrejas. E é impressionante, né? E não tem nada, assim, aparentemente, nada de errado, né? É uma reunião de empresários, e aí eles vão falar de Deus, e aí eles vão se ajudar, mas essa é a grande questão, né? Aí é onde está o grande segredo do negócio da família, porque é algo invisível, tá nessas reuniões do eu te ajudo, você me ajuda, nessa captação de almas, de pessoas. Não, você tem o seu negócio aqui, vem cá, porque vamos falar de Deus aqui, falar de negócios, e eles vão, né,
eles estão ali, todos ali, e tem uma garra que vem e aí seleciona um, e aí depois seleciona outro, e aí depois... E vai sendo, né, essa irmandade mesmo, essa confraria, né? Você tem o seu negócio, eu tenho o meu, a gente fala aqui de Jesus, a gente tem nossos problemas, somos homens, né, na maioria homens, né? Somos homens, porque eles têm bem essa separação, né, que a gente vai falar. E eu vi isso, cara, isso é muito replicado, é impressionante como, de alguma forma, tudo vem se explicando e tudo faz parte já de um negócio que é muito comum, assim, as pessoas lidam assim dentro das suas pequenas células, né, dentro da sua igreja do bairro. Mas aí o presidente Eisenhower ficou relutante num primeiro momento a aceitar o convite do norueguês de participar desse evento, por causa da causa da primeira emenda, né, que é o Estado laico e a preocupação com um presidente aparecendo num evento cristão, dando apoio específico a uma religião. Mas, né, a gente vê que o Abraham conseguiu convencer o Eisenhower de quanto isso seria eficaz, né, em 1953, no auge da União Soviética, de ter um ponto de união, né, dos Estados Unidos na população americana, que seria Jesus, de utilizar novamente essa sedutora forma de controle das massas, né, que é usar uma sabedoria inquestionável contra a ameaça comunista soviética, né, de um Estado ateu, de um Estado que tinha que ser demonizado de alguma forma para diminuir as chances do próprio povo americano começar a questionar o sistema no qual eles estavam inseridos, né. Então, o Eisenhower, como a gente vê na documentação, existe, né, o vídeo dele dando discurso, deu o primeiro discurso de um presidente dos Estados Unidos no National Prayer Breakfast, né, então... e tudo começou desde 1953, todo ano esse evento é realizado, né? O Abraham Vereid, ele também deixava bem claro que ele tinha admiração pelos ideais do fascismo, no jeito que eles lidavam com o poder. Ele não dizia que, eu sou fascista, eu sou a favor de queimar judeus, enfim. Mas ele falava que era impressionante, e isso foi replicado, né, em membros diferentes dessa confraria, dessa família, da forma que eles lidavam com o poder, né? Da força do homem individual, do que ele representava, da lealdade que eles tinham uns com os outros, né? De sempre se ajudar, sempre olhar para o próximo de uma forma inquestionável, de não ter a menor chance de eles se traírem entre eles. E aí citam exemplos do nazismo, né? Das máfias, tanto aí da italiana quanto a americana, que existe um senso de irmandade entre os mafiosos. E não satisfeito, o Abraham Vereid escreve para o governo americano e pede permissão para ele entrevistar dois membros notórios do Terceiro Reich, né, que trabalharam para Adolf Hitler, um cara chamado Gustav Adolf Gedacht e o Konstantin von Neurath, que são basicamente mentes por trás do Holocausto, que ele queria trocar a mentalidade deles para servir ao Führer, mas servir ao Deus Pai. Foi um primeiro experimento dele com pessoas desse calibre para tentar entender a metodologia de convencimento que eles utilizaram, mas agora dessa vez em nome de Deus. O Doug Cole, que é a mente brilhante por trás da consolidação, né, desse movimento, né, que é a família, ele aparece em uma entrevista falando: Jesus disse, coloque-me acima dos outros e acima de si mesmo. Essa era uma exigência do partido nazista. Tinham que colocar o partido nazista e seus objetivos acima dos seus pais, dos seus irmãos, da própria vida. Era um pacto, um juramento. Mas o trabalho real é invisível e se espalha de forma invisível. Quanto mais invisível for a sua organização, mais influência ela terá. Jesus é o maior diplomata de todos. Isso está em entrevista pública. O cara realmente falou essas palavras. O Doug Cole falou sobre esse Abraham Vereid, que é o mentor, que amava ele como um pai. E ele assume como um candidato improvável da família, de ser o real cabeça, assim. E a transforma menos em uma organização e mais em uma rede de amigos, né? Como a própria máfia que ele admira. A família era conhecida formalmente como ICL, e traduzindo é a Liderança Cristã Internacional. Tinham até papel timbrado na época do norueguês. Só que o Doug Cole acabou com tudo isso. Para o Doug, a família é uma não organização sem hierarquia. Você não é convidado para o National Prayer Breakfast por uma organização, mas por algum membro do Congresso, alguém influente nas políticas, e você recebe um convite para participar desse evento que todos os presidentes americanos aparecem. E aí tem uma questão, né, dessa invisibilidade, né, aquela questão, as vantagens de ser invisível,
Porque realmente, assim, eles não deixam marcas, né? Eles têm ali, os caras moram juntos num apartamento que é alugado e tal, não existe um família incorporation, não existe nada. Está no ar, está no olhar deles, está no, ó, vem aqui. Acho que em nenhum momento vai ter uma conversa dessas pessoas vazada, de um falando pro outro, ó, você tem que fazer assim, assim, assado. É por osmose, né, que eles vão assim, eles não deixam rastros negativos, eu digo assim, coisas que possam incriminar de, nossa, olha essa seita conspirando contra o mundo, olha o Charles Manson. Não é o Charles Manson, não é algo pomposo, é muito mais sutil que isso, e é por isso que chegou onde chegou e é por isso que estamos onde estamos. E só pensando nessa mentalidade dele, né, os novatos que eram da mansão, aqueles caras que eram selecionados para um dia serem políticos, né, que representam os ideais da família, trabalhavam limpando o banheiro dos políticos poderosos, né, que iam visitar a casa para aprender a humildade. Eram ensinados que esquerda ou direita são conceitos que não refletem a visão do movimento, né, que basicamente eram conceitos que atrapalhavam. Eles iam além disso, eles iam atrás de pessoas que queriam servir a Deus, a Jesus. E isso é falado como se eles realmente acreditassem nisso, mas ao mesmo tempo ficando claro que é uma visão de poder de Jesus, né? Do poder que essa palavra representa. Inclusive, né, os moradores, né, os vizinhos dessa mansão dão entrevista à Netflix, isso é uma coisa engraçada, comentando que sabem que os membros dessa casa têm um mapa pintando todas as casas do bairro de cores verde, amarelo ou vermelho para dizer se eles são a favor ou contra ou neutros em relação à família, se eles sabem da existência ou não, para eles saberem exatamente de onde viria qualquer problema na região, né? Tem até um momento, né, a vizinha que dá depoimento, que ela fala que eles são super solícitos com ela e tal, mas ela fala, num dado momento eu percebi que eles não me queriam mais ali. Né? Sim, é uma política de boa vizinhança. Ela fala, em algum momento eu percebi que não rolava mais pra mim. Tipo, aí começou a ir longe demais. E o Doug Cole, né, além de Jesus e idolatrar formas de controle de poder como Hitler, Stalin, Mao, a própria máfia, fazia com que ele tinha uma fixação pela força que unia os membros do próprio poder, e isso era passado para essas pessoas, né? E para eles era uma questão de honra, né? Uma questão de irmandade, é uma questão de irmandade por Cristo, Jesus completo. Jesus mais nada é a frase da família, né? Você acreditar piamente num negócio, só usar essa palavra porque lhe convém, porque abre todas as portas, como a gente vai ver aqui. Por que a gente sabe de tudo isso, né? Porque o cara que levou, né, o jornalista para dentro dessa casa, dessa residência, sai porque a namorada dele é supostamente abusada e ele quer ficar com ela, né, e quando você sai não tem mais volta. E ele entrega pro Jeff uma documentação incrível que detalha mais assim sobre os planos dessa seita de verdade, né? E aí ele sai e começa a escrever e pesquisar mais a fundo os dados e, enfim, é toda a obra que vocês devem assistir. O Doug, ele assumiu a família em 1969 e foi quem decidiu que ela deveria ser um grupo secreto e invisível, né? Em janeiro de 2005, a revista Time publicou a lista dos 25 evangélicos mais poderosos dos Estados Unidos. O Douglas Cole foi citado como o instigador invisível, né? O Jimmy Carter, que é um ex-presidente americano, afirmou em entrevista que o papel do Cole em Washington é buscar aqueles que compartilhavam da sua fé cristã e oferecer a orientação. O Carter afirma que foi o Joe que pediu ao seu grupo de orações durante o seu governo para preparar uma oração de paz entre Israel e Egito, para que tivessem êxito os acordos de Camp David, que terminavam as guerras arabo-israelenses de 48 e a Guerra dos 6 Dias de 1967, né, entre esses países. Desde sempre a gente consegue relatar fatos importantes com essa figura que não era uma figura política, né, efetivamente. Ele não era um cara do Congresso, ele era só o Doug Cole. E tá ali N fotos com personalidades importantíssimas em todo momento, em todos os lugares mais inesperados, assim. E, assim, o Jeff fez um trabalho brilhante, né, de reunião dessas provas, de traçar ponto a ponto para fazer a gente entender tudo que esse movimento significa, né? Para vocês terem uma ideia da neutralidade dessa figura,
não é uma figura que ficou dando declaração polêmica em momento algum, nunca se expôs em debate, como por exemplo algumas figuras, né, são mais fogosas com relação a esse ano no Brasil, por exemplo, Silas Malafaia, né, que defende, que